Boa noite, você está no programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, que é feito em parceria com a produtora TC Multimídia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a presença feminina no mercado de trabalho. No Brasil, como no restante do mundo, a Revolução Industrial abriu portas no mercado de trabalho para a presença feminina, principalmente a partir de 1930, quando a industrialização aumentou e houve a demanda da mão de obra. Em 1970, os movimentos feministas nos Estados Unidos ganharam forma e vieram com força ao Brasil, ampliando a presença feminina no mercado de trabalho. Um dado da Organização Internacional do Trabalho informa que no Brasil, se tivesse uma presença maior de mulheres no mercado de trabalho, a economia aumentaria em 382 bilhões de reais. E um dado do IBGE apresenta que a faixa etária de pessoas produtivas, que são entre 15 e 59 anos de idade, no Brasil há 8,5 milhões a mais de mulheres do que homens. No entanto, esse número representa apenas 50% das mulheres no mercado de trabalho, contra 70% dos homens. E um outro dado importantíssimo é a questão da remuneração. As mulheres hoje no mercado de trabalho recebem cerca de 21% a menos do que os homens, numa média de R$ 2.305 para as mulheres e R$ 2.909 para os homens. Para bater esse papo hoje, nós convidamos aqui Márcia de Oliveira. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Rui. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Nesse primeiro podcast de 2024, não é isso, Rui? Exatamente, Márcia. Então, primeiro podcast com um cenário novo, para quem nos acompanha, já viu que o cenário mudou um pouco, até a posição que eu sento mudou, viu? Eu sentava do lado direito, agora eu estou aqui do lado esquerdo. E agradeço demais a gente poder iniciar esse podcast de 2024 com uma presença feminina. Eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer para você que eu me sinto muito honrada e grata, né, pelo convite e de poder falar de um assunto que eu particularmente eu gosto muito, né, que é a presença feminina da mulher no mercado de trabalho, que está totalmente ligado com o empoderamento feminino. E eu trabalho muito essa questão do empoderamento feminino no meio das mulheres, né? Participando de congressos, de palestras, justamente levando essa informação para as mulheres, para justamente criar essa corrente de coragem, essa corrente de força no mundo do trabalho mesmo. Então, muito obrigada pelo convite. Que isso, nós que agradecemos e tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui vai se deliciar com a nossa conversa, que ela é necessária, né? Só para apresentar um pouquinho, Márcia, você é empreendedora, empresária, administradora pública, contadora, especialista em gestão patrimonial e gestão documental, palestrante e coach. É isso mesmo? Isso mesmo. O currículo era até um pouquinho mais extenso, mas eu tive que dar uma enxugada aqui, né? E tem mais uma situação que eu nem coloquei aí, hein? Eu falo muito da importância da mulher estar sempre estudando, sempre buscando melhorar cada dia mais. Porque eu acredito que a gente nunca vai estar 100% pronto, né, Rui? E principalmente as mulheres. Então, a gente tem que estar sempre buscando se qualificar. Eu estou fazendo um MBA na área de contabilidade pública, contabilidade aplicada ao setor público. Certo. Então, eu não mencionei isso aí no currículo. Você até trouxe um ponto que já vou começar a te fazer umas perguntas aqui que achei interessante. Você falou assim, a gente tem sempre que nos aperfeiçoar, estudar, melhorar isso para todos. Mas você falou assim, principalmente a mulher. Porque há uma diferença, a mulher ela tem uma necessidade de demonstrar mais que um aperfeiçoamento? Na realidade, aí é uma luta mesmo para conquistar o nosso espaço no mercado, né? Isso aí não é de agora, isso aí é histórico. E essa luta não começou agora, né, Rui? Isso começou lá em 1930, nos Estados Unidos, né? Teve aquele movimento feminista que não tem nada a ver com o empoderamento feminino. É importante a gente deixar isso bem claro, que o empoderamento feminino, na realidade, é orientar as mulheres a se autoconhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu conheço as minhas fragilidades, que eu conheço os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, eu consigo lidar com os meus sentimentos, eu consigo lidar com os meus sonhos, eu consigo colocar em prática tudo o que eu quiser. E isso vai me trazer um resultado fantástico. Eu tinha até anotado aqui a palavra empoderamento, na que você estava falando, para isso, perguntar o conceito, do seu ponto de vista,
do que é o empoderamento, porque muitas pessoas escutam falar do empoderamento e tem gente que leva até essa palavra de forma crítica, né? Não gosta de ouvir porque acha que acaba sendo besteira, mas para quem participa, para quem é a mulher que precisa de um desenvolvimento, ela é uma palavra que traz uma esperança, uma garra, é isso? Justamente. O Paulo Freire, né, o educador brasileiro, ele conceituou de uma forma bem bacana essa questão do empoderamento. É claro que ele conceituou o empoderamento, mas nós podemos trazer isso para o mundo feminino. Ele fala que o empoderamento é a capacidade do indivíduo, eu vou trazer isso aqui para o feminino, né, de provocar em si mesmo mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Isso não é lindo? Eu acho isso fantástico. Tem que vir, a educação de um educador mesmo de renome, né? Para sair com um conceito desse. Então, trazer esse conceito para o empoderamento feminino deixa bem claro qual que é a diferença do feminismo, né? O feminismo, na realidade, foi uma luta para direitos iguais, né, digamos assim, entre o homem e a mulher. Claro que ela teve a sua importância para o mundo feminino, né? Foi através desse movimento feminista que nós conseguimos o direito ao voto, nós conseguimos entrar no mercado de trabalho, mas o empoderamento ele vem tratar a mulher. A gente pode dizer então que de repente o feminismo seria para uma luta externa do ambiente externo da mulher com o homem, com o ambiente, com as lutas, com os direitos e deveres, e o empoderamento seria algo que partisse de dentro de cada uma mulher? Isso. É levar o conhecimento para a mulher da capacidade dela, né? Eu costumo falar que a mulher tem uma força gigante dentro dela. A mulher ela é capaz de mudar a realidade dela a partir do momento que ela fala, eu vou mudar. E isso é incrível, né? Isso rompe todas as barreiras, todos os preconceitos, mas só depende dela, da mulher dar o primeiro passo. E esse movimento do empoderamento é justamente para chamar essas mulheres, para despertar essas mulheres para essa situação de dizer que ela pode estar onde ela quiser estar, ela pode ser quem ela quiser ser. Você, na sua vida profissional, você trabalha com isso, com levar o empoderamento para as mulheres? Ah, sim, com certeza. Desde a adolescência, assim, eu sempre comecei na realidade dentro de casa, né? Nós somos uma família de 4 irmãs, então assim, eu era rebelde da família, né? Eu era que queria fazer tudo e só filhas às mulheres? Vezes não, somos 7, né? Ah, sim. 3 mulheres e 4 homens. Mas as mulheres reinavam, né? Então, e eu tive também como referência, e eu acho isso muito bacana, e eu trabalho muito essa ideia das mulheres inspirarem outras mulheres, né? Porque eu tive isso na minha vida. Eu tive a minha mãe, que me inspirou muito. Ela foi uma guerreira. A minha mãe praticamente criou 7 filhos sozinha. Então, desde muito jovem, eu tive sempre essa noção da força da mulher, inspirada na minha mãe. Certo. Então, hoje eu procuro inspirar outras mulheres, porque mulheres no passado e até hoje me inspiram. Então, esse movimento de união, essa rede de apoio entre as mulheres é muito importante. É fundamental para esse empoderamento ganhar força. E tem ganhado, viu, Rui? Bastante. No caso da sua questão pessoal, da sua família, você fala que sua mãe criou essas mulheres praticamente sozinha porque não tinha um apoio de um companheiro? Ah, tá. Não, o meu pai, ele tinha problema de depressão. Então nós tínhamos uma fazenda e ele se escondia lá nessa fazenda por conta da depressão. Entendi. Então, e a minha mãe ficava na cidade cuidando dos filhos, né? Estudando, cuidando. Então ela praticamente cuidou dos filhos sozinha. Então foi uma guerreira, então é uma inspiração sim para mim. E eu tenho certeza que muita gente, outras mulheres, com certeza tem na sua mãe ou na sua avó essa inspiração. E ela é muito importante.
Eu posso falar que nem só as mulheres têm na mãe ou em alguma mulher inspiração. Eu posso falar de mim como homem, eu também tenho na minha mãe uma inspiração. Minha mãe sempre muito guerreira, eu tenho só uma irmã mais velha, nós somos só 2 filhos. E ela sempre foi uma mulher muito batalhadeira, de cuidar da casa e trabalhar fora. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando fora e não deixando de cuidar, nem de dar atenção, nem um carinho que ela se sentiu obrigada de dar do lar, do cuidado do lar. E eu acho que eu tive assim, o meu primeiro contato com a presença e o posicionamento feminino, porque sempre teve um respeito mútuo dentro de casa entre meu pai e minha mãe por conta disso, porque ela sempre também sua postura e seu posicionamento de mulher. E eu tive eu tenho ela como uma inspiração também. E dessa forma eu até consegui aprender a conviver bem com a minha esposa no limite dela, nas capacidades dela, no que ela consegue fazer. Então você percebe, você sabe da importância da mulher no mundo, né, Rui? Diz demais, né? Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, né? A importância da mulher é gigante no carinho, no cuidado, no amor e também na hora de resolver, porque também coloca para resolver, né? Totalmente, né? Quando a mulher coloca uma coisa na cabeça, quando ela confia no que ela quer, ninguém segura, né? Você é administradora pública. Sim. Como é que é a sua atuação nesse mercado da administração pública? Então, eu comecei na administração pública muito jovem, eu tinha 19 anos de idade. Na realidade, eu comecei na recepção de um grande escritório daqui de Goiânia, mas o meu sonho era a contabilidade. O meu sonho era trabalhar dentro da contabilidade. Um ano depois, trabalhando nessa empresa, eu recebi uma oportunidade. Então eu gosto de falar muito das minhas palestras, nos meus encontros para as mulheres. Quando aparecer uma oportunidade, abrace ela como se fosse a sua tábua de salvação, porque ela tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade. Porque isso aconteceu comigo, sabe, Rui? Então eu tive essa oportunidade lá atrás. Éramos duas recepcionistas na empresa. O dono da empresa chamou e falou: olha, vai as duas para a contabilidade. A que se sair melhor, fica. Certo. Aí naquela hora eu pensei, a vaga é minha. Eu quero essa vaga. Então, uma semana depois, a outra menina falou: não, eu não quero, não é para mim. E eu me saí super bem, me destaquei na empresa, eu trabalhei lá por 7 anos. Saí de lá, fui para uma outra empresa, uma empresa maior ainda, que atua também no mesmo segmento, né, na área de governo municipal. Certo. Contabilidade na área de governo municipal. Nessa empresa eu trabalhei por 12 anos. Nossa. 12 anos. Aprendi muito, muito. Peraí, eu acho que a conta não está fechando, não. Eu estou somando aqui, é muito número, isso é muito jovem para ter trabalhado isso tudo. Então não faça conta, por favor. Não faça conta, por favor. E em 2009 surgiu uma outra oportunidade. Olha a importância da gente abraçar as oportunidades, né, Rui? Sim. Oportunidade, às vezes eu vejo a oportunidade como desafio, e eu sou uma libriana que ama um desafio, sabe? Então, um ex-prefeito, eu me especializei em resolver vida de ex-prefeitos dentro do TCM, Rui. Tribunal de Contas do Município. Tribunal de Contas dos Municípios. Do Estado de Goiás. Do Estado de Goiás, isso. Aí um ex-prefeito me procurou, falou: Márcia, eu estou com as minhas prestações de contas todas rejeitadas, 4 anos, eu quero voltar, né? Eu vou me candidatar. Se você conseguir resolver a minha vida dentro do tribunal e eu ganhando as eleições, a contabilidade é sua. Certo. Eu pensei, é a minha chance de abrir a minha empresa. Rui, foram 2 anos de dedicação total. Certo. Só para explicar aqui um pouquinho para quem está nos assistindo, o prefeito que sai do mandato e tem as contas rejeitadas, ele fica inelegível. Ele não pode concorrer às eleições, né? Justamente. Então ele precisava ter essa situação dele resolvida para poder se candidatar. E eu me empenhei, mais uma vez, eu abracei essa oportunidade com unhas e dentes. E foram 2 anos de trabalho pesado, assim, sábado, domingo, porque eu já tinha outro trabalho durante o dia, então é só depois do expediente que eu poderia me dedicar a esse trabalho. Mas consegui resolver os 4 anos da vida desse ex-prefeito. Moral da história, ele se candidatou, foi eleito e passou a contabilidade para mim. Certo. Foi quando eu saí dessa empresa e abri a Atenas. É uma empresa de consultoria contábil pública. Isso, justamente.
Então, hoje eu trabalho com a média de 15 municípios, municípios da empresa, né, contratados diretamente da empresa, e também alguns contadores que me contratam para ajudá-los, tá? Na elaboração dos instrumentos de planejamento, realizar audiências públicas, fazer palestras para os servidores. Então existe uma parceria bem bacana aí, sabe, com os contadores, com os administradores. E eu acho isso muito interessante, porque a gente tem que acabar com essa ideia de concorrente, né? Não, fulano é meu concorrente, eu não posso chegar perto. E nós estamos plantando essa sementinha aí da parceria, que eu acho muito interessante. Sim. Então a Atenas hoje tem esse perfil, né, da parceria. Eu lidero um grupo hoje de 7 funcionários e mais os servidores das prefeituras. Certo. Okay. São 15 municípios, todos do estado de Goiás? Todos do estado de Goiás. Certo. Ano passado eu tinha um do Tocantins, Palmeirópolis. E é diferente o mercado, não? Para atender na sua atuação? Não. Mesmo segmento? O mesmo segmento, sim. Certo. E quando você assumiu esse compromisso, inclusive de aprovar as contas desse prefeito, depois acabou se tornando a contadora oficial lá da prefeitura, você sentiu alguma rejeição no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher naquela posição contábil? Acredita que não, Rui? Eu vejo muitas pessoas falando nessa questão, né, da desigualdade salarial e que a mulher sofre muito preconceito. Graças a Deus eu não passei por isso, sabe? E eu acredito no fato que eu me preparei para isso, eu me qualifiquei. Certo. Então a mulher que ela se qualifica, a mulher que se prepara profissionalmente, ela não vai sofrer nenhum preconceito, ela não vai sofrer nenhuma dificuldade no mercado, porque ela vai chegar e provar por que ela chegou, entende? Eu sei que muitas mulheres sofrem preconceito, né, no mercado de trabalho, mas a minha dica eu posso dar essas dicas? Claro, você deve. Você deve. Porque eu tenho uma experiência de vida, né, eu tenho uma experiência profissional bem bacana, eu me sinto uma mulher empoderada, graças a Deus. Mulheres, se qualifiquem, se preparem, nunca parem de estudar. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você, vai tirar da gente. E pode ter certeza, quanto mais você se qualifica, mais portas se abrem. Isso é lindo, né? Sem dúvida. Então, assim, de fato há um preconceito, né? A gente vive num país machista, né? Então, há a questão do mercado de trabalho de não dar o espaço. Mas então, pela sua avaliação, a mulher que se prepara, ela consegue concorrer por igual. Com certeza, com certeza. Ela consegue provar que sexo frágil nunca existiu. Muito bom. E nesse contexto, por exemplo, as pessoas que te acompanham, estão te acompanhando aqui, ou te acompanham para as redes, de que forma que elas podem buscar uma qualificação? Em que seria, por exemplo, ela tem que buscar especificamente na área de atuação dela, ela teria que buscar uma área específica, de que forma que ela pode buscar uma qualificação melhor para o mercado de trabalho? Então, Rui, eu acredito que tudo nasce de um sonho, né? A primeira coisa, qualquer desejo que a gente tem, ele nasce de um sonho. Esse sonho tem que ser transformado em propósito, né? Então a minha dica qual que é o seu sonho? Transforme esse sonho em propósito, tá? Estrutura isso. O que é o propósito? É aquilo que dá sentido para a sua vida. É aquilo que você pensa e fala assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, mulheres, encontre um propósito. Quando você encontrar esse propósito, corra atrás para realizar. Eu gosto de falar 3 palavrinhas para esse processo de empoderamento das mulheres, Rui. Primeiro é o propósito, porque uma pessoa que não tem propósito, ela não tem uma direção, você concorda? Certo. Se você não tem uma direção, se você não sabe onde você quer chegar, você pode chegar em qualquer lugar. Ou em lugar nenhum. Ou não, isso. Então o primeiro, Rui, é o propósito. Depois do propósito é o merecimento. Tudo nessa vida você tem que se sentir merecedor. Se você não se sentir merecedor, o universo, que para mim o universo é Deus, né? Tudo que tem aqui é Deus. Certo. Se você não se sentir merecedor daquele propósito, como é que ele vai chegar até você?
ele não vai se realizar. Terceiro, gratidão. Nós temos que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam. Todos os dias, eu agradeço a Deus por todas as pessoas que passaram pela minha vida. Porque a maioria, eu costumo dizer que foram anjos que Deus colocou na minha vida, porque muita gente me ajudou para mim chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje. Então, gratidão, praticar a gratidão muda a vida da gente, sabe? Transforma a vida da gente. Então, para essa mulher que não está no mercado de trabalho, que não tem um norte ainda, siga essas 3 palavrinhas, pratique essas 3 palavrinhas na sua vida. E nós temos também, Rui, a questão da mulher que nunca empreendeu porque não consegue, não pode sair da sua casa, deixar seus filhos, deixar seu marido, não é isso? Tem demais, né? E aquela que às vezes acha que não tem condições de fazer, ela não se acha capaz de poder fazer devido à rotina dentro de casa, né? Justamente. E aconteceu um fato bem interessante, bem bacana, né? Pós-pandemia, que foi o empreendedorismo digital. Você concorda que esse novo formato, ele trouxe a possibilidade para todas as mulheres, donas de casa, né, que tem o seu filho pequeno, que tem que de repente cuidar do pai ou da mãe, né, tem que cuidar do marido, trabalhar dentro da sua casa? Trouxe muitas nuances no mercado que a gente não... Muitas, mas eu costumo frisar que, na minha opinião, quem lucrou mais com isso, com o empreendedorismo digital, foram as mulheres. Eu acho que ele veio para ajudar esse movimento do empoderamento feminino. E acredito que até na questão de se sentir mais, com a participação maior, inclusive dentro de casa, porque tiveram muitos maridos que tiveram que ter uma redução de renda muito grande devido à pandemia. Gente trabalhando, às vezes, sem uma reserva de capital e trabalhando hoje para comer amanhã. E quando chegou a pandemia que fechou tudo, tiveram muitas mulheres que viram no mercado digital uma oportunidade de ajudar na renda dentro de casa e ajudar o seu companheiro a tocar a família, né? E principalmente se sentir realizada, né? Sim. Principalmente se sentir realizada. E com certeza essas mulheres tiveram uma melhora na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida familiar. Porque eu entendo, Rui, que todo mundo, né, tanto mulher como homem, ele tem que ter um objetivo na vida. Certo. Não é? Ele tem que ter um sonho, ele tem que ter um propósito, porque senão a vida perde o sentido. Né? E a função da dona de casa, daquela mulher que só fica em casa cuidando dos filhos, não é fácil. Eu já passei por isso. Certo. Não é fácil. E nem sempre é valorizado. Eu acho que quase nunca é valorizado, Rui? Eu acho. Então, acaba que a mulher vai se sentindo pequena, desvalorizada, né? Eu gostaria até de deixar um relato meu aqui sobre isso. Sim. Iniciei falando que, inclusive, eu tive como exemplo minha mãe, né, de mulher empoderada, mulher guerreira, batalhadora, que cuidava da casa e do trabalho. E eu cresci com isso. Minha irmã seguiu o mesmo caminho. Minha irmã, mãe de 4 filhas, e enfermeira, e dá aula, e aquela coisa, cuida da casa e cuida das filhas. E quando eu casei, a minha esposa veio de um seio familiar diferente. O seio familiar de que o sucesso para ela era ter uma família, e uma família grande, numerosa, e cuidar da casa. E no começo do meu casamento, para eu entender isso e deixar de enxergar a minha mãe na minha esposa e começar a enxergar ela como o sucesso dela, foi difícil. Aí até que foi um momento que eu pensei, é o sonho dela, ela está realizada dessa forma. E foi quando eu consegui entender e compreender que nem todas as mulheres querem estar no mercado de trabalho. A mulher, ela quer estar cuidando do ambiente familiar para que o seu marido, o seu companheiro possa estar no mercado de trabalho com satisfação. Sim, com certeza. E é importante essas mulheres serem respeitadas também. Sem dúvida. Não é isso? Sem Porque se faz sentido para ela viver uma vida assim, cuidar da família, cuidar do filho, tá ótimo. Porque ela não pode viver insatisfeita dessa forma, né? Justamente, nós viemos nesse mundo para ser felizes, né? Não importa como.
não pode ser insatisfeita assim, ou também não pode estar insatisfeita se tem uma pressão familiar, porque ela tenha que ter a sua própria renda, sua independência e viver também de forma insatisfeita no mercado de trabalho. Justamente. Ela tem que buscar. Mas e essa mulher que hoje está dentro de casa, cuida dos filhos, tem essa rotina já exaustiva, mas ela quer buscar o mercado de trabalho, às vezes sem uma qualificação? Que dica que você pode dar para essa mulher? De que forma que ela pode tentar buscar esse empoderamento que ela precisa para ser um motriz, uma força para poder mudar um pouco de vida e trazer uma realização? Bem bacana essa sua pergunta. Voltando naquelas 3 palavrinhas, depois que elas absorverem aquelas 3 palavrinhas, quais são? Propósito, merecimento e gratidão. Certo. Se ela tem um propósito, hoje, Rui, existe uma rede de apoio muito grande, tanto das mulheres como do governo federal, estadual, municipal, para justamente trazer essas mulheres para o mercado. Nós temos que lembrar que nós somos maioria no país, que mais de 52% do eleitorado brasileiro somos nós, mulheres. Então, se o mercado não absorver essa mão de obra, vai dar problema. Como é que vai ficar o PIB do país daqui 10 anos? Se não trouxer essas mulheres que estão à espera de uma oportunidade, talvez, né? De um empurrãozinho, talvez. E é bacana porque já existe esse apoio, né? O governo federal, estadual, municipal, através do SEBRAE, SENAI, SESI, os próprios municípios criam condições de qualificar essas mulheres. Então, se você tem um sonho, coloque esse sonho, esse propósito no papel e vai procurar ajuda. Mas, principalmente, acredite que vai dar certo. Esse é o principal ingrediente, viu, Rui? É acreditar que vai dar certo. Eu acredito muito no poder da mente. Eu não sei se você acredita, né, em física quântica. Não é bem o nosso tema, não, mas faz total sentido. Faz total sentido nessa questão do empoderamento feminino, que a gente trabalha muito essa questão do confiar, do acreditar, né? Então, se você acredita que o seu negócio vai dar certo, se ele faz sentido para você, minha amiga mulher, o universo vai te ajudar, vai colocar as pessoas certas, vai colocar os anjos na sua vida e tudo vai acontecer. Acredite. Quem está falando aqui é uma mulher com experiência suficiente para te garantir que vai dar certo. Eu acredito muito nisso, de que a gente cria os ambientes favoráveis àquilo que a gente busca. Quando você tem um propósito, uma ideia de por que fazer, as oportunidades que passam, elas não passam despercebidas, né? Você já começa a enxergar várias oportunidades porque está na sua mente aquilo que você está buscando. Então, se eu não consigo, se eu não busco algo, um exemplo bobo, se eu não busco algo de uma cor específica, toda cor que passar daquela cor vai passar e eu não vou ver. Agora, se eu busco aquela cor, tudo que tiver naquela tonalidade eu vou conseguir enxergar e trazê-la para mim. E a mesma coisa são as oportunidades que a gente busca, né? A gente busca, eu quero me qualificar, eu quero entrar no mercado de trabalho nessa área específica. Você começa a buscar o conhecimento, buscar as oportunidades. Quando tiver as oportunidades, você vai conseguir enxergar. Agora, se você não tem o porquê ver aquilo, infelizmente vai passar a oportunidade e vai embora. E para todos, né? Não até para as mulheres, mas a gente pode usar isso aí para todos que nos assistem aqui. Com certeza, com certeza. Essa questão da força da mente, eu gosto muito de citar um exemplo, quando a gente, por exemplo, resolve trocar de carro, né? Aí você tem em mente, não, eu quero o carro tal. Exatamente. 2 dias depois, você cruza com trocentos daquele carro que você quer. Parece que só tem aquele carro na rua. É incrível. Isso é a força da mente. É porque você começa a buscar, olhar aquele... Passa a ter um olhar para aquilo, né? Isso é a força da mente, Rui. É incrível. Eu li o meu primeiro livro sobre a força da mente, o poder da mente. Eu tinha 14 anos de idade. Nossa, bem jovem. O livro chama O Poder da Mente, de Lauro Trevisan. Fantástico. Quando você aplica isso na sua vida,
a mágica acontece. Que bom, uma dica de leitura aqui para os nossos espectadores e espectadores também. É verdade. Você falou sobre que há algumas formas de qualificação, algumas oportunidades que os governos federais, estaduais, municipais podem nos apresentar. O Centro-Oeste, mais especificamente o estado de Goiás, ele é um estado de oportunidade para as mulheres? Totalmente, totalmente. Esse mercado tem crescido e a tendência é crescer ainda mais, tá? E Goiás está passando quase que por um apagão de mão de obra. Eu tenho um amigo que tem uma rede de lanchonetes aqui em Goiânia e eu encontrei com ele, deve ter uns 30 dias, ele me falou: Márcia, não tem mão de obra aqui em Goiânia. Nem homem, nem mulher. Eu acredito. Eu estou importando mão de obra. Eu falei: como assim, Ronaldo? Não tem. Aí o funcionário que trabalha comigo é do Pará, e ele fala que tem um primo que está no Pará e quer vir para Goiânia. Aí eu falo: traga. Fala para ele vir. Se quiser trabalhar, tem oportunidade. Tem oportunidade. Então, isso vale para as mulheres também. O mercado está aí para quem é qualificado, existem vagas, né? Para quem é qualificado e para quem não é qualificado. Claro que se você não for qualificado, se você, mulher, não for qualificada, claro que você não vai ter um rendimento à sua altura. Então, é muito importante, eu gosto muito de falar da questão do estudar, né, o Rui? Porque sim, o conhecimento, mais uma vez, o conhecimento ninguém tira de você. E o conhecimento, ele abre portas, sim. Então, se qualifique, portas estão aí abertas à procura de pessoas, né, à procura de pessoas para trabalhar. Você atende outras prefeituras, você mora em Goiânia, né? Mas atende outros 15 municípios no estado de Goiás. No interior também, a realidade se equipara a Goiânia quanto à questão de oportunidades para mão de obra? Alguns municípios sim, sabe? Alguns municípios sim. Eu gosto muito desse movimento do empoderamento, justamente para chamar aquela mulher que de repente ela não quer tanto mais sair de casa. Mas nós precisamos dessa mulher no mercado de trabalho. Já aconteceu de alguns prefeitos chegar: Márcia, tem 10 cursos aí à disposição na Secretaria de Assistência Social e não tem procura nenhuma. Certo. Então, olha a importância desse movimento do empoderamento. Mesmo com divulgação desses cursos? Mesmo com divulgação. Por isso que está crescendo cada dia mais esses congressos de mulheres, justamente para despertar isso nas mulheres, sabe? E principalmente a mulher interiorana, ela tem mais acaba tendo mais essa cultura da dona de casa e não busca um mercado de trabalho e acaba ficando, isso não é o geral, né, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria, e acaba perdendo essas oportunidades que a própria prefeitura, o município entrega e ela deixa passar. Justamente. E, Rui, existe tantas mulheres com tantas habilidades, com capacidades incríveis. É só começar, é só dar um empurrãozinho que elas vão longe. Eu participei nesse final de semana de um congresso de mulheres, intitulado Extraordinárias Mulheres, aqui em Goiânia mesmo. E tinham várias mulheres artesãs do interior. Olha que legal. E o que eu achei mais lindo é que elas se conheciam, né? Várias mulheres de várias cidades do interior, tinha até uma do Pernambuco. E eu observando, que eu sou bem observadora, que as mulheres iam chegando, abraçando, conversando. Aí eu cheguei perto de mim e conversei: mas você se conhece, tal? Sim, a gente conhece através do digital. Olha que legal. Só. Artesãs. Que bacana. Sabe? A internet aproximando, né? Isso, justamente. E o foco do congresso foi justamente passar a informação para essas mulheres, levar o negócio delas para o digital. Né? Porque o digital, ele proporciona essa possibilidade de ampliar o leque de atendimento, né? Então, lá do interior, ao invés de atender só a população ali do interior, sei lá, 2.000, 5.000 pessoas, ela vai atender o mundo, né? Tinha uma delas lá que até comentou que está exportando os produtos dela. Olha, que bacana. E cada artesanato mais lindo que o outro, sabe? Então, as mulheres são habilidosas, viu? Eu tenho muito orgulho de ser mulher, eu tenho muito orgulho das mulheres, da força das mulheres. Você está falando aí, eu até lembrei, eu tive o prazer de conhecer a cidade de Serranópolis, aqui no estado de Goiás, eu não sei se você conhece, na região sul,
E lá tem um trabalho de artesanato muito interessante que acontece, que é com capim do brejo. É um capim, é tipo aquele capim dourado. Capim dourado. Isso. Mas ele é o capim do brejo, ele é verdinho. E a própria prefeitura tem eles chamam de armazém, um local de artesanato. E a grande maioria das pessoas que estão ali aprendendo e exercendo a função são mulheres. E depois que elas fazem a formação, que elas aprendem, elas começam, o próprio armazém consegue vender para fora, mas elas também conseguem já ter um mercado de trabalho, elas atendem até o sul e o sudeste do Brasil, caminhando, e não tem mão de obra suficiente para atender a demanda, a procura que tem pelo produto que eles produzem. Ou seja, o artesanato é uma oportunidade que trouxe para as mulheres, que tem em sua maioria as mulheres, serve para qualquer pessoa lá, mas em sua maioria as mulheres, para poder gerar um emprego e renda. É bem interessante isso, né? E simples. Parece que é uma não na verdade, uma precisa ir cultura para um banco de faculdade, não precisa estudar, não é? Isso, e uma cultura centenária, né? Local, o artesanato passado de pai para filho, aqui no estado de Goiás, no interior, e que reflete uma realidade de muitos lugares do país, né? De muitos lugares que trazem essa oportunidade para as mulheres, né? Não, esse evento que eu participei, Rui, 95% das mulheres que estavam lá eram artesãs. Eu achei incrível as histórias de cada uma delas, sabe? Teve uma oportunidade lá, que umas 5 mais ou menos, foi lá na frente, deu testemunho, sabe? Contou como começou, como ela está hoje. Não, incrível. E eu todas amo essas satisfeitas histórias. com o seu ofício. Totalmente, totalmente. Legal. Isso é tão importante, né? Muito, muito bacana. Márcia, o nosso tempo voa. Eu já acredito que já acabou. Já está chegando ao fim. Ah, não acredito. É um assunto muito gostoso, muito importante de ser discutido, porque a gente sabe que há, de fato, o preconceito, a dificuldade das pessoas em enxergar o potencial feminino de algumas. A gente vive num país sexista, infelizmente, ainda. A gente vive num estado muito machista também. Mas que não deixa de dar a oportunidade, né? E eu gostaria muito de poder continuar essa conversa com você, de bater um papo mais longo. Infelizmente o nosso tempo encerra, mas eu já fico com um convite para a gente poder conversar novamente, para te bater um outro papo, trazendo novamente, resgatando novamente esse tema. E eu gostaria que você deixasse recado para as pessoas que estão nos assistindo, de que forma que elas podem te encontrar para conhecer um pouco mais do trabalho que você exerce e se espelhar um pouco mais no que você faz. Ah, que bacana. Não, eu só tenho que agradecer pelo convite. Que conversa bacana, que conversa legal. Nem vi o tempo passar, viu? Por mim eu ficava aqui mais 1 hora, mas eu quero dizer para todas as mulheres que eu estou à disposição para contar minha história. Como eu falei anteriormente, mulher tem que inspirar outras mulheres. Do mesmo jeito que eu fui inspirada no passado e sou inspirada diretamente, eu quero inspirar outras mulheres. Então, mulheres, contem comigo, me sigam nas redes sociais, marciadeoliveira.oficial. Se quiserem conversarem comigo, me mandem um direct, eu estou à disposição. E eu quero finalizar dizendo que o universo é nosso. Basta você acreditar, basta você lutar, sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto ela não traz felicidade não. Traz felicidade aos desafios, porque quando você rompe, quando você vence os desafios, a satisfação, a felicidade que gera aqui dentro não tem preço, não tem preço. Então vamos conversar, vamos nos unir mais e mais, porque vai dar tudo certo. Rui, muito obrigada, estou à disposição, obrigada pelo convite e qualquer coisa que precisar é só chamar. Que isso, eu que agradeço muito, inclusive, importantíssimo isso que você disse, de fato é o desafio, o superar o desafio, a conquista é o que satisfaz, não apenas o conforto de depois ter chegado lá, mas por isso que a busca da conquista, ela é sempre satisfatória. Obrigado pela participação, obrigado pelos conselhos, as dicas que você deu, acho que muitas mulheres serão impactadas com essa conversa e muitas mulheres serão ainda mais empoderadas depois de assistir esse nosso episódio. Maravilha, fico feliz e honrada, viu? Obrigado. Pessoal, você que nos assiste, convido a
se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso conteúdo, deixa aqui no comentário o seu ponto de vista sobre a nossa conversa, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão assistindo, seus colegas, compartilhe esse vídeo com as mulheres que você quer ver mais empoderadas. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. Siga a rede social da nossa produtora parceira, a TC Multimídia. E para se manter informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Os irracionais trabalham, lutam para a conquista do seu alimento. E a mulher, inferior aos irracionais, doméstica e domesticada, se contentará eternamente em constituir a metade mais sacrificada do gênero humano? Antonieta de Barro, em Farrapos de Ideia. Ela que foi jornalista, cronista, escritora e a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil. Obrigado e até mais.